Hoje eu quero falar para vocês sobre um filme que eu assisti, que me tocou profundamente, um filme bastante denso. É um filme que, desde o início, né, aponta para uma coisa muito interessante, que é a questão da conexão amorosa. E como os personagens de Agnes e William se entregam a essa conexão, topando todos os riscos que podem existir quando se decide viver um amor, um comprometimento, com entrega. O Hamnet, um filme que foi produzido pela cineasta Chloe Zhao, acho que é assim que pronuncia o nome dela, e esse filme é baseado no romance Hamnet, de Maggie O'Farrell. A diretora, essa diretora, ela é bastante conhecida pelos filmes intimistas e também contemplativos, e sempre com uma temática muito forte no humano, não é? O filme não idealiza o amor, não propõe saídas fáceis, pelo contrário, né? Propõe como dentro do amor se vive dores, perdas e restaurações, às vezes, que são possíveis ou não, né? Então, ela traz esse é o tom, para mim, que marca o Hamnet. É um filme que está concorrendo ao Oscar agora, 2026, e o livro dessa autora é um livro que ela imagina a vida doméstica de Shakespeare. Ele não é um filme que retrata de fato como foi a vida de Shakespeare, mas ela imagina como foi essa vida a partir do ponto de vista de Agnes, que foi sua esposa. A autora propõe uma leitura mais simbólica do livro de origem, que é Hamlet. Então, vamos falar um pouquinho sobre qual foi a minha vivência assistindo esse filme. Claro que é um filme que cada pessoa vai, como todos os filmes, né? Os filmes tocam em diferentes lugares, cada pessoa não tem uma única leitura, então eu vou dividir aqui com vocês algumas reflexões do que esse filme gerou em mim como impacto. O filme Hamnet, ele não é um filme que ele é cheio de explicações, né? Ele é um filme que ele passa muito por aquilo que a gente sente, por aquilo que ele toca. Ele mexe muito ele traz muito o valor da sensorialidade, né? Da apreensão e da conexão com a natureza, e como isso permeia toda essa questão amorosa desse casal. Então, não é um amor idealizado, de forma alguma, tão pouco romântico, tão pouco leve. É um amor que envolve o corpo, que envolve o cotidiano e que envolve vínculo e comprometimento de vínculo. É um amor que a gente vai acompanhando e a gente vai se implicando nesse amor, né? Que nos expõe, que não promete proteção. Então, em Hamnet, amar não é passar ileso. Amar é correr riscos. Do ponto de vista, que é um ponto de vista que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, né? Mas não vou entrar em questões técnicas disso, nem teóricas, mas do ponto de vista psicanalítico, todo amor, seja ele qual for, é um risco. É você topar, né? Viver sem garantias. Então, quem ama profundamente, e sabemos disso, sempre se torna vulnerável. Vulnerabilidade faz parte do amor comprometido. E claro, quando a gente tem vulnerabilidade dentro de uma relação amorosa, a gente muitas vezes perde o controle, não é? A gente se expõe à frustração, à dor, à perda. Então, o filme traz isso, né, na relação de Agnes com William e dos seus 3 filhos, né? É uma história que conta um pouco não só o amor entre o homem e a mulher, mas o amor de uma mãe com seus filhos, o amor de um pai com seus filhos, que são vividos de formas muito diferentes, né? Mas são vividos até as últimas consequências. Então, não é um filme água com açúcar sobre o amor, pelo contrário, ele é profundo, ele é tocante, não é? E, para mim, pessoalmente, né, ele traz isso, né? As dores do amor com os filhos, do amor com a mulher, com o homem, e como o homem e a mulher vão vivendo isso de formas muito diferentes. Então, às vezes o amor, e o filme mostra isso, ele não encontra a palavra, né? Há experiências de amor que são tão intensas, que elas não conseguem se organizar em linguagem das palavras, né? E não viram discurso, tampouco explicação. Então, elas aparecem aonde? No corpo, aparecem no silêncio e aparecem nos mínimos gestos, né? O filme tem uma cena
que é muito marcante para mim, que é logo no início do filme, que é o é o encontro de Agnes com William. E, há um momento, ela era uma pessoa dotada de uma sensibilidade muito grande, aprendida da sua mãe, aprendida da sua avó, né? Então, tem uma história de mulheres, entre aspas, bruxas, né? Porque tinha uma sensibilidade muito grande e percebia o invisível, que ela toca a mão do William e ela coloca o dedo aqui nesse lugar, e quando ela pressiona esse lugar, ela diz que ali ela consegue enxergar a pessoa que está ali na frente dela. E ela enxerga ele sobre diversas lentes, né, que nem ele se enxergava. Então é muito bonita essa cena, como é muito bonita a cena também de abertura do falcão que ela alimentava, e quando ele estava nas árvores ela chamava com assobio e o falcão vinha. Então, em todos os lugares perpassa essa questão da conexão amorosa. Esse amor aparece em todos esses gestos. Porque alguns amores não se dizem, né? Alguns amores, eles são vividos no corpo, eles são vividos no silêncio, eles são vividos no tempo. Então, Hamnet fala muito sobre essa questão, do meu ponto de vista. E aí também ele vai falar sobre diferentes formas de sofrer e de amar, né? O filme também mostra algo muito importante, as pessoas não sofrem nem amam do mesmo modo. Então, há uma questão importante no filme, que vai mover emoções emocionais muito fortes, né? E a gente vê como alguns, às vezes, se afastam e outros permanecem na dor. Alguns se afastam da dor e vão viver isso de uma outra maneira, e alguns permanecem na dor, né? E isso a gente vê na clínica todo o tempo. A gente vê isso, eu como psicoterapeuta, psicanalista, a gente vê isso o tempo todo. Não existe forma correta de amar, né? Ou de elaborar o que dói. Cada um ama e elabora o que dói de uma determinada forma. Mas é claro que o amor, como eu entendo, né? Existem várias formas, mas nunca a forma da violência, nunca a forma do desprezo. É sempre a forma da conexão e da aproximação. Então, o filme Hamnet sugere que, às vezes, é justamente do amor mais profundo que nasce a necessidade de criar, né? E criar não é apagar a dor. Então, como o filme fala um pouco sobre a vida de Shakespeare, mas não é a vida de Shakespeare que está ali em jogo, ele torna a sua dor arte. Então, que é uma forma de modificar, transmutar essa dor em algo que pode ser dizível, né, para mais pessoas. Então, quando ele cria, e aí eles no filme colocam a peça Hamlet, mas essa peça é criada muito tempo depois dessa situação familiar, ali é uma elaboração da dor, né? Então, quando a gente cria na dor, no luto, não é para apagar a dor, não é para fazer de conta que essa dor não existe, né? Mas para permitir que aquilo que foi vivido possa encontrar uma forma de continuar existindo, mas existindo não na forma de dor, né? Não na forma de aprisionamento à dor, mas de uma forma de arte, de criação. Então, a arte, ela é o maior gesto amoroso que você pode ter com a sua dor, né? Você recria, e essa arte pode ser de várias maneiras, né? Ninguém precisa elaborar a sua dor sendo Shakespeare, tem várias maneiras de se fazer isso, né? Então, é a tentativa de que o objeto da dor não desapareça, mas que ele possa viver fora de mim, né? Numa elaboração criativa. E Hamnet é intenso porque fala de amor sem garantias, sem promessa de segurança, sem ilusão de controle. E talvez seja isso que o torne tão profundo e essencialmente amoroso. Porque quando a gente ama de verdade, se compromete com qualquer coisa amorosa, sempre vai envolver essa disponibilidade de viver riscos, de viver perdas, de viver decepções, de viver uma série de coisas. Então, quem se interessar por esse tema, eu sugiro fortemente que assista Hamnet e, quem sabe, vocês tenham outras experiências, né, que o filme vai suscitar. Em mim, suscitou principalmente a questão da dor, do amor e da dor, né, do nascimento e da perda.
esses dois aspectos, né, de vida e morte estiveram presentes em todo o filme. E isso também é amor. Então, espero que vocês tenham uma boa experiência assistindo Hamlet.